Fala galera, vamos aí nessa aula de Napoleão, mais um bloco para a gente tratar. E a gente agora, depois de fazer essa apresentação inicial sobre Napoleão Bonaparte, vai fazer uma visão sobre como é que se configurou esse governo dele até iniciar o Império, né? Então, nós vamos do consulado até o Império, que é esse momento inicial, e depois a gente vai adentrando as medidas de expansão do processo revolucionário. Então, agora a gente vai tratar com esse momento que ele chegou ao poder. Ele está aí no consulado com mandato decenal. Ele teve, num primeiro momento, a companhia do Emmanuel Sieyès, o Sieyès, lá da Revolução Francesa, como a gente já comentou, Roger Ducos. Então você tem elementos, figuras que fazem parte desse processo e alguns livros de história tratam como uma continuidade da Revolução Francesa. Então, você tem o Napoleão sendo o primeiro cônsul, o que determina que, na prática, as decisões de consulado são dele, né? Ele é o cônsul-chefe, é o primeiro cônsul. Então, a gente já pode, de certa forma, entender que o governo é ele. E isso, obviamente, daqui a 5 anos, começa o consulado em 99, em 1804 ele se faz um plebiscito e vai ter a coroação dele como imperador, onde ele se autocoroa o imperador, o que dá origem àquela imagem inicial da aula, né, daquele primeiro slide que eu coloquei quando quadro famoso. Tem até uma imagem até mais interessante que eu vou colocar, que é um rascunho que ele pega a coroa de fato, e o Papa tá atrás dele, ele colocando a coroa, e o Papa olhando, o Papa Pio VII olhando aquela situação. O Napoleão, ele vai consolidar os princípios da Revolução, com o Banco da França, com o Código Civil Napoleônico, com medidas importantes. Você vai ter a Revolução sendo consolidada, vários princípios liberais burgueses sendo mantidos. Isso agrada a alta burguesia, isso agrada uma galera poderosa, obviamente. Vai desagradar a galera jacobinista, vai desagradar a galera trabalhadora, que não vai receber esse apoio. A gente vai comentar como é que vai funcionar o tripé político do Napoleão, que é um tema interessante, a ideia de quais grupos ele agrada. E você vai ter concessão de terras para camponeses. Cerca de 3 milhões de camponeses vão se tornar proprietários no período napoleônico, que, de certa forma, agrada o campo. Vai agradar os militares, você vai agradar a alta burguesia nas cidades, você vai agradar o campo. Alguém tinha que desagradar. Então, os trabalhadores urbanos não vão ser agradados, não vão ser agraciados, vão ficar insatisfeitos, vão ter um posicionamento de crítica, mas o Napoleão, ele vai reprimir. Então você vai ter um apoio significativo e importante à população francesa, cerca de 60 a 70% da população vai apoiá-lo, e isso vai garantir a manutenção do seu poder. Então, quando você fala desse tripé político, ao qual eu já tinha antecipado, é entender que eu tenho o apoio à burguesia, alta burguesia, que vai receber um Banco da França, um investimento público para desenvolver infraestrutura, ponte, estrada, que facilita o trânsito de mercadorias. Você vai ter uma elite militar que vai ser beneficiada, então que vai ter um prestígio, que vai ter um espaço significativo. A gente já comentou da concessão de terras para milhares, milhões de camponeses, o que você permite atender camponeses, alta burguesia, militares, e aí você tem um tripé, um triângulo de apoio, sendo que os trabalhadores urbanos não vão ter espaço. Trabalhadores urbanos não vão ter direitos trabalhistas, você vai ter o liberalismo clássico, onde até favorece o desenvolvimento do capitalismo na França, da Revolução Industrial sendo iniciada na França, a partir desse momento, a partir da atuação napoleônica. Então é legal a gente pensar isso. A gente tinha um poder legislativo muito enfraquecido, extremamente fraco, então acabava que o consulado determinava e depois o próprio império. Então você tem um poder legislativo que é apenas consultivo das decisões do próprio consulado, e você vai ter uma política educacional. Eu achei essa imagem, eu procurei muitas imagens sobre a educação na França no século XVIII, mas achei um prédio que está de pé até hoje, que é uma Maison d'Éducation de la Légion d'Honneur, né? Então você tem aí pipipi, popopom, um francês bem safado, mas é um local de colégio público para meninas. E aí vamos, né, botar os pingos nos is.
Eu acho interessante pegar uma imagem de um colégio público, fundado por Napoleão em 1805, mas durante o período napoleônico, as mulheres elas eram subordinadas aos maridos, aos pais, até os homens precisavam pedir autorização para os pais para se casar. Então você tem, obviamente, uma sociedade patriarcal machista, mas eu achei interessante você ver que o Napoleão ele se preocupava com a educação das moças. Claro que você vai pensar, essa galera aprendia matemática? Não, vai aprender boas maneiras, vai aprender a ser uma boa dona de casa. É a visão daquela época, não é uma apresentação de uma aula machista, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é entender que aquela sociedade, ela tinha os traços patriarcais e que havia uma preocupação de uma educação pública, até para as meninas. Isso é muito legal. Se eu tenho colégio público para menina, eu vou ter colégio público para homem, formação militar, eu vou ter colégio público primário, vou ter ginásio, vou ter liceu, vou ter faculdade, eu vou ter um ensino sendo incentivado no período napoleônico, que entende as premissas iluministas, educacionais, do entendimento, do esclarecimento, e que a sociedade melhora a partir da educação. É uma coisa que sempre que eu comento me lembra um alerta na cabeça que atualmente a educação ela vive um processo de crise. A gente vende hoje e estudar não leva a lugar nenhum. Sociedade, no sentido geral, fica, ser influencer, TikTok, Instagram. Eu sei que eu estou aqui numa rede social, mas a gente está vivendo um processo de crise educacional, onde a educação pública ela é vista como depósito de criança, sendo que 250 não, 220 anos atrás, eu tenho uma educação que é vista como progresso social de uma sociedade, de uma intelectualidade que vão formar os comandantes, os governantes, vão formar uma classe política, vão formar uma galera que vai ajudar no crescimento dessa França. E aí hoje a gente vive esse paralelo com a educação sendo colocada em xeque. Inclusive, ele fez esse centro de formação de professores na capital. Então, Paris se tornou um centro de formação de professores, de profissionais das letras, da prática do saber. Então, é bem interessante a gente perceber o Napoleão que faz isso. No campo político, a gente tem que entender que ainda havia forças jacobinistas, ainda forças realistas que queriam, né, a restauração daqueles projetos e que colocaram até mesmo em ameaça o diretório. Napoleão, ele num primeiro momento vai fazer o quê? Vai anistiar todo mundo e vai dar uma mensagem bem clara: olha, estou anistiando todo mundo, processos vão ser extintos, porém eu não quero mais essas pessoas se levantando contra o regime instaurado. Então, ao mesmo tempo que ele dá um afago, ele dá um recado. E vai ter pessoas, obviamente, que não vão entender esse recado, que até vão entender e vão se levantar contra Napoleão, chamá-lo de ditador, de tirano, porque afinal, o processo que leva a ele ser elencado como imperador é um processo de concentração de poder. Mas como eu ia até, de novo, tem alguns alunos que olham, pô, mas um Napoleão que ascende a imperador e aí, como é que faz? Eu falo, pô, ele ascende a imperador, mas ele tá apoiando a burguesia. Tá apoiando uma galera que olha para ele e vê que tá atendendo seus interesses. Então, esse Napoleão Bonaparte, ele não tá de bobeira, ele tá atendendo grupos que o apoiam, então ele é político, tá dando título de terra para camponeses, tá consolidando que aqueles privilégios de nobreza foram embora, todo mundo agora é cidadão, todo mundo agora paga imposto. Então você tem um Napoleão que é malandro, que ele não é burro. E aí, obviamente, você vai ter execuções, você vai ter perseguição, você vai ter uma galera que vai ser suprimida, porque afinal o Napoleão vai falar: olha, eu anistiei, mas se você continuar fazendo besteira, você vai entrar na faca. Fato. E vai ter uma galera sendo ainda guilhotinada nesse sentido. E aí, como a gente comentou, vale a pena a gente pensar esse agrado, esse afago, esse atendimento das demandas burguesas. Você cria um banco da França, você cria um banco nacional, você cria o franco tirando os assinhates que sofriam uma inflação terrível. Os assinhates ainda circulavam, era uma moeda terrível. E você cria o franco, que foi existente até a União Europeia, né? A França hoje usa o euro, mas assim, a moeda durou 200 e poucos anos. Então, assim, é uma moeda forte, uma moeda poderosa, e os franceses utilizaram o franco a partir da ação de Napoleão, que criou um Banco da França não só para juntar dinheiro,
mas para fazer investimento. Empréstimo na industrialização, empréstimo no comércio, obras de infraestrutura, estradas, pontes, caminhos, passagens que vão ser criadas para o trânsito de mercadorias. Então você vai ter uma França que vai começar a dinamizar a sua infraestrutura, favorecendo o transporte e circulação de mercadorias, que favorece o aumento da prática comercial, o aumento da distribuição de mercadorias, o crescimento industrial, manufatureiro, crescimento comercial. Obviamente que isso vai ser significativo. Você vai ter obras públicas para absorver a mão de obra, dando-lhe salário, e assim esses trabalhadores vão, obviamente, consumir mercadorias, e aí você dá um start na Revolução Industrial na França. Mas assim, muito incipiente, algo que não se compara com a Inglaterra, que já estava bombando na sua Revolução Industrial. É o início da Revolução Industrial na França. Eu tenho até medidas de Napoleão que tentam forçar a barra de colocar a França como potência comercial, bloqueio continental, decreto de Berlim, mas que não vai dar conta, porque a França não tinha um desenvolvimento econômico comercial como a Inglaterra tinha. A Inglaterra estava na frente aí 60, 50 anos, facilmente. Então você vai ter também uma conexão com a Igreja Católica. O Napoleão retoma a relação com a Igreja Católica com a concordata dele com o Papa Pio VII. Isso possibilita a Igreja retornar à França, ser reconhecida. O Papa ele vai ter um arcebispado, se não me engano, em Lyon. Ele vai ter um cargo ali significativo, mas ele é subordinado. A Igreja Católica na França é subordinada ao Estado. Os membros da igreja são subordinados ao Estado. A igreja não vai recuperar seus bens perdidos na Revolução Francesa, mas eu vou ter os membros da igreja sendo mantidos pelo Estado francês. E você tem também até mesmo uma coisa que é interessante, que é a prática do divórcio. Mas aí, de novo, lembrando que as mulheres eram subordinadas aos homens. Então você tem uma sociedade patriarcal machista que, obviamente, um divórcio vai favorecer os homens, os donos da casa e tudo mais. Então você tem uma prática que favorece essa galera. Então, sim, você tem aqui o Papa Pio VII, que fez um acordo, inclusive, ele vai aparecer na coroação do Napoleão, mas vai ter uma história complexa que, de certa forma, mostra que o Napoleão ele olha para a Igreja Católica como um mero adereço, né? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Tem essa imagem do Código Civil Napoleônico, o Code Napoleon, né, onde você traz elementos da Revolução Francesa e sacramenta. Em 1804, esse Código Civil Napoleônico ele vai ser um corpo de leis que tem muitas constituições que se baseiam até hoje nessa ideia do Código Civil Napoleônico. Ele é um documento muito importante na construção da sociedade contemporânea atual. Então você tem uma Constituição que é liberal burguesa, que fala da igualdade para todos os cidadãos perante a lei, a ideia de cidadãos, não existe mais súdito, cidadão, direito à propriedade privada, a ideia de um Estado separado da igreja e o Estado, a igreja está lá, mas é subordinada, o liberalismo no campo social, econômico e religioso, onde eu não tenho liberalismo político, é o consulado barra depois império. Eu vou ter aí proibição de sindicatos e greves, o que mostra que esse liberalismo econômico ele não quer atender esses trabalhadores, não quer favorecer essa galera, e você vai ter uma realidade liberal econômica na França, e até mesmo social, política não. E aí você tem um liberalismo fortalecido, um liberalismo significativo na França, o que estimula esse desenvolvimento econômico no pontapé inicial, esse capitalismo, essa industrialização inicial, ainda incipiente, ainda muito fragilizada, ainda engatinhando, né, nesse sentido. Um último ponto é que a escravidão é retomada nas colônias francesas e volta para aquele ponto que o Haiti ainda estava pegando fogo, né? Você tem Toussaint Louverture e Jacques Dessalines, então tá aparecendo a imagem dos dois em sequência. Toussaint primeiro apareceu e depois agora o Jacques Dessalines, que vai conduzir uma luta, uma revolução negra no Haiti e que vai conquistar a independência do Haiti. Há trancos e barrancos, há muita luta, muito sangue, mas vai conseguir a independência do Haiti nesse contexto. E é importante também entender que o Napoleão ele não só afeta o Haiti na América, mas ele afeta a América Portuguesa, ele afeta a América Espanhola, ele vai afetar a América no sentido geral. O Napoleão vai causar um turbilhão na Europa e vai ter impacto aqui. Eu vou falar melhor disso quando eu estiver falando sobre a atuação militar e expansionista francesa no período napoleônico. E aí, pessoal, é importante a gente pontuar que essas medidas
favorecem o Napoleão a se tornar uma figura acolhida na sociedade francesa. De novo, a alta burguesia gosta, militares gostam, camponeses gostam, trabalhadores não. E aí você vai ter um Napoleão Bonaparte que vai começar a pensar assim, pô, eu tenho muito apreço, eu tenho muito apoio, e aí em 1802 ele mete a Constituição do ano 10, com referência à primeira Constituição de 1791, né? Então, o ano 10, Constituição, em 1802, e aí nessa Constituição ele estabelece que vai se tornar cônsul vitalício. A população aprova, faz um plebiscito, a população vota favorável, e ele, cônsul vitalício, não vai mais sair do poder. 2 anos depois ele amadurece a ideia e pensa, se eu sou cônsul vitalício, viro logo imperador. E aí ele faz outro plebiscito, a população com 60% aprova, e ele se proclama imperador da França, né? Onde ele vai ser coroado, onde vai ter um processo, um ritual, todo um procedimento, toda uma tradição sendo realizada ali para ele ser colocado como imperador. Então, a Constituição do ano 12 aprova isso. E aí tem uma história engraçada pra caramba nesse sentido, muito interessante, que é o seguinte: ele vai ser coroado em dezembro de 1804, né? Ele vai chamar o Papa Pio VII para vir a Paris para fazer a coroação. Ele não vai a Roma, o Papa que vai a Paris. Primeira situação. Quando vai fazer a cerimônia, não estava saindo a palavra, ele deixa o Papa Pio VII aguardando 3 horas. E ao fazer a cerimônia, ele não se abaixa para o Papa colocar a coroa na cabeça dele. Ele pega a coroa da mão do Papa, levanta a coroa e coloca na própria cabeça. Então é um ato interessante que mostra o Napoleão, que fala assim, olha só, eu não preciso da igreja, a igreja é um adereço. A igreja está aqui abençoando, mas eu me tornei imperador. Eu me tornei o imperador da França. É muito simbólico isso. Então eu encontrei lá num livro do Cotrim, um rascunho do autor daquela pintura da primeiro bloco. Ele fez um primeiro rascunho em que o Napoleão segura a coroa e não botou no quadro. A representação do quadro é o Napoleão coroando a Josefina. E o Papa olhando de novo. Não é o Papa que coroa a Josefina, é o Papa que abençoa. E aí você tem um Napoleão que dá início a uma nova dinastia na França. E aí dá uma nova nobreza, onde vai ter a galera da alta nobreza antiga, que vai aquela galera que sobreviveu e que foi aceitando a Revolução Francesa e não foi morta, né? Vai adotar, vai adorar esse império napoleônico, uma elite militar, uma alta burguesia que vai transformar, vai criar uma nova nobreza. Uma nobreza imperial, uma nobreza essa em que vai criar um novo momento da história francesa. O Napoleão ele vai criar monumentos, obras, pinturas para representar a sua grandiosidade. Vai ter os Arcos do Triunfo, por exemplo, e o triunfo napoleônico, toda aquela ideia, toda aquela construção majestosa. Olha o tamanho, olha a imponência do Arco do Triunfo, uma coisa imensa. As pessoas estão minúsculas no Arco do Triunfo, né? Uma coisa gigantesca, monumental. Então, o Napoleão. Tem uma coisa engraçada, que é o seguinte: o Beethoven, ele teria feito uma música para o Napoleão, esqueci o nome da música agora, se não me engano é Heróica, e que essa obra teria exaltado a figura do general e tudo mais. E quando Beethoven fica sabendo que o Napoleão se autoproclama, se auto-intitula imperador, Beethoven rasga essa homenagem e fala que o Napoleão se tornou um tirano. Então é interessante perceber que o Napoleão, de certa forma, contamina o processo revolucionário quando se torna imperador, quando se cria ali uma casta. Mas assim, antes que alguém pense, ele restaurou o antigo regime fazendo isso? Não. Ele estabeleceu os privilégios de novo? Não. Ele manteve um Estado liberal burguês, onde ele é o imperador, mas eu tenho garantias de um Estado liberal que permite, assim, você ter um liberalismo, um desenvolvimento econômico comercial, um desenvolvimento ligado a uma revolução industrial que vai se criando, que vai se desenvolvendo na França. Então, ele está agradando a burguesia quer ser imperador? Beleza. Mas assim, tem o Banco da França? Ok. Tem o Franco? Ok. Liberalismo está mantido? Ok. Você está desenvolvendo comércio, a indústria? Ok, ok, ok. Problema nenhum você querer ser imperador. Então é interessante pensar isso. Eu termino esse bloco fazendo essa pequena análise, que é a comparação do quê? 2 oriundos da França. De um lado, eu tenho Napoleão, que levanta a coroa para a Josefina, e o Papa está até escondido ali.
né? E do outro eu tenho Carlos Magno sendo coroado imperador do Império Franco, né? A restauração do Império Romano do Ocidente, Papa Leão III, e olha a simbologia. Na primeira imagem, Napoleão caga para a Igreja Católica, caga para o papado, ele vai lá, pega a coroa e bota na cabeça. Na segunda imagem, você tem o Carlos Magno que se ajoelha para o Papa e foi a Roma para fazer essa coroação, para receber essa coroação. Na primeira imagem, Napoleão pediu para o Papa Pio VII vir e o Papa veio. Então você percebe a diferença, a representação de poder. O Papa Pio VII aqui é um mero coadjuvante, onde o protagonista é Napoleão. E ele vai ser um protagonista de muitas histórias, de muitos combates, de muito medo na Europa nesse contexto. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais um bloco 3 do período napoleônico, para falar dessa expansão militar que aconteceu na Europa e o rebuliço que ele causou, inclusive forçando a família real portuguesa a vir para o Brasil. Beleza? Aquele abraço, tamo junto.